Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Bom dia a todos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Giane, sou psicóloga, professora de psicologia também, sou artista plástica e professora de artes. Trabalho na Secretaria Municipal de Educação em Aparecida de Goiânia pela manhã. Lá eu sou professora de artes e psicóloga. E no período da tarde eu trabalho nessa da área da saúde da Prefeitura de Goiânia. Trabalho no CIPED, também como psicóloga. É um prazer imenso estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, né, que é o Novembro Azul e os aspectos psicológicos. À medida que a gente for conversando, eu quero falar para vocês, né, que essa nossa aula só terá algum sentido se vocês mudarem a vida de vocês para melhor e também colaborar na vida das pessoas que você ama, na vida das pessoas que estão à sua volta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Nós sabemos que o novembro é o mês de conscientização e prevenção em relação ao câncer de próstata. Mas a primeira pergunta é, será que é só novembro que a gente tem que falar sobre esse assunto? Claro que não, né? A gente precisa falar sobre esse assunto todos os dias. Então vamos lá. Nós iremos fazer no decorrer da aula de hoje algumas reflexões saudáveis. Então, eu gostaria que vocês começassem a pensar inicialmente nessas 12 questões que eu vou levantar aqui agora. No final da aula, quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer. Eu deixo também o meu celular, né, e-mail, se quiserem fazer num outro momento também, pode ser, tá? Então bora lá, reflexões saudáveis. O que significa Novembro Azul? Muita gente não sabe, né? Como surgiu o Novembro Azul? O que é câncer de próstata? Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? Quem são os profissionais que tratam o câncer de próstata? Qual a importância da campanha Novembro Azul para a saúde do homem? Como prevenir o câncer de próstata? Quais são os principais sintomas do câncer de próstata? Quais são os impactos psicológicos do câncer de próstata na vida do paciente e na vida dos familiares, dos amigos, das pessoas que convivem com o paciente? Qual a importância do apoio psicológico e social para esse paciente que foi diagnosticado com câncer de próstata? Qual é o melhor psicólogo para o câncer de próstata? É um psicólogo especialista em quê? A gente vai ver também, né? Procure ajuda com profissionais especializados. Então, no decorrer da aula, a gente vai falar sobre todas essas reflexões. O Novembro Azul é um movimento mundial, né? A primeira coisa que eu quero falar com vocês, que surgiu como forma de conscientização do que é o câncer de próstata, os seus tratamentos e principalmente da prevenção. A cada ano, importante esse dado, tá, pessoal? A cada ano, cerca de 65 mil brasileiros são diagnosticados com a doença. Por isso que a discussão e prevenção são tão importantes para todos. E eu quero iniciar minha aula falando de 2 exemplos que foram muito marcantes na minha vida, né? E eu sei que através desses meus exemplos, eles vão também fazer uma profunda reflexão na cabeça de vocês e mudar a vida de vocês para melhor, né? O meu esposo, infelizmente, ele faleceu de câncer de próstata em janeiro de 2019. Ele descobriu esse câncer de próstata em janeiro de 2018 e faleceu em janeiro de 2019, infelizmente, né? Por que ele chegou a falecer?
A gente sabe que qualquer câncer, se for descoberto bem no início, a chance de cura é muito grande, mas principalmente em relação ao câncer de próstata, os homens, né, têm tabus de fazer o exame, que a gente chama, né, do exame do toque. E aí o meu esposo faleceu com 54 anos, e quando ele fez 50 anos, eu falei para ele, querido, você precisa ir ao médico fazer o exame, né? Ele, não vou fazer isso não tem sintomas nenhum, né? Quem procura acha e tal. Eu falei, olha, o médico não vai achar aquele que não tem. Resumindo, pessoal, ele não foi. Quando ele fez 53 anos, ele foi até o meu trabalho e falou assim, olha, não tenho uma notícia muito boa para você, né? Eu caí de moto e, infelizmente, estou fazendo xixi com sangue. Aí eu falei, então você vai ao médico? Ele, não vou não, é coisa boba. Eu falei, mas você vai, né? E convenci ele de ir ao médico. Quando ele chegou aí, pessoal, infelizmente, já tinha dado metástase, o câncer estava no corpo todo, e infelizmente ele veio a falecer. Esse é um exemplo muito triste, mas agora eu quero falar para vocês de um exemplo muito bacana. Esse ano, eu estava num jantar com uma grande amiga e o esposo dela. Veja bem, o esposo dela de 71 anos. Eu contando essa história do meu esposo, ele falou assim, eu também nunca fiz esse exame de câncer de próstata, né, da prevenção. Será que eu preciso mesmo? Eu falei, eu não tenho dúvida, vai fazer o exame amanhã. E esse senhor foi fazer o exame. Resultado, ele estava com câncer de próstata também, só que estava bem no início. Ele fez a cirurgia, né, e está curado. Vocês percebem a diferença? Então, o diagnóstico ele tem que ser muito no início para que a chance de cura aumente. Então, a prevenção em qualquer tipo de câncer, em qualquer tipo de qualquer doença, sempre é a melhor saída. É aquela velha história que a gente sabe, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, essa aula só terá algum sentido se você falar para todos os seus parentes, seu pai, seu filho, se você tem filhos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, quer dizer, fala para todas as pessoas que você ama, tá? E quando é que o homem tem que fazer esse exame? Se ele não tiver nenhum parente próximo que tem ou que já teve o câncer de próstata a partir dos 50 anos, certo? Se ele também não tiver nenhum sintomas. Se ele tiver algum sintoma, obviamente, aparecer algum sintoma, vai lá e faz o exame, né? É o melhor. E se algum parente próximo já tiver tido o câncer de próstata, ou se tiver com o câncer de próstata, irmão, pai, né? Um tio, parente de primeiro grau, né? Parente bem próximo, o que tem que fazer? Tem que fazer a partir dos 40 anos, tá bom? Então é muito importante você falar para as pessoas que você ama. E se tiver algum homem me assistindo aí, né, também, fez 40, 45, 50 anos, vai lá fazer o exame, tá bom? Não deixe para depois. Espero que esses exemplos que eu dei para vocês façam sentido na vida de vocês e mude a vida de vocês para melhor, tá bom? Vamos seguir. Como surgiu o Novembro Azul? Novembro Azul é mais recente que os outros movimentos mundiais de conscientização e de saúde, como o Outubro Rosa e o Setembro Amarelo. Ele surgiu em 2003, quando dois amigos australianos decidiram deixar o bigode crescer e fazer alusão à saúde masculina. Já que no dia 17/11 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, eles escolheram o mês então de novembro para iniciar esse projeto que iria mudar a vida de muita gente para melhor, né? Todos os anos eles deixariam o bigode crescer para relembrar os homens de cuidarem da sua saúde. Ele se tornaria um símbolo, assim como o laço rosa se tornou o símbolo do Outubro Rosa, correto? Logo eles criaram, né, a Fundação Novembro, dedicada exclusivamente às questões de saúde do homem. O Brasil embarcou nessa jornada em 2008. O que vem a ser o câncer de próstata? A próstata é para quem não sabe, muita gente não sabe, né? É uma glândula do sistema genital masculino, localizado na frente do reto e embaixo da bexiga urinária. O tamanho da próstata varia de acordo com a idade, sendo em homens mais jovens do tamanho de uma noz e em homens mais velhos um pouco mais aumentada. A função da próstata é produzir o fluido que protege e nutre os espermatozoides no sêmen, tornando mais líquido. O câncer de próstata pode ser uma doença grave, mas a maioria dos homens diagnosticados precocemente, conforme eu já falei, não morrem em decorrência da doença. É o que aconteceu então
com o esposo da minha amiga que eu contei para vocês, né? Ele foi curado por quê? Porque descobriu a doença bem no início, foi diagnosticado bem no início. Alguns tipos de câncer de próstata podem crescer e disseminar rapidamente, mas a maioria dos tumores se desenvolvem lentamente. Isso torna a prevenção cada vez mais importante. Como o diagnóstico de câncer de próstata é feito? Olha só, o diagnóstico de câncer de próstata é feito pela biópsia da próstata, esse estudo histopatológico do tecido, em conjunto com o PSA, né? O antígeno antiprostático específico, o toque prostático e o ultrassom transretal. Muito importante alertar que somente o exame de PSA não detecta preventivamente alguma sinalização tumoral. É o que meu esposo falou para mim, não, já fiz o esposo do PSA, não precisa de eu fazer o exame do toque, não. De jeito nenhum, não precisa disso. Claro que precisa. Tanto é que o exame do PSA dele deu normal, né? Ele não teve, pessoal, nenhuma consequência anterior. A próstata não aumentou, né? A urinar não sentia dor, não tinha sangue na urina, fez o exame do PSA, estava normal, só que ele não fez o exame do toque, que era o principal ali no momento da vida dele. Olha só, o toque prostático, embora carregado de preconceitos e motivo de ironias, né, somado ao conjunto de exames descritos, consegue estabelecer uma visão mais abrangente e assim configurar um diagnóstico mais preciso. Atualmente, os profissionais especialistas na área costumam acrescentar exames de ecodoppler colorido do fluxo de sangue e da glândula e ressonância magnética para um diagnóstico mais preciso. Os profissionais especialistas envolvidos no diagnóstico, tratamento e enfrentamento da doença são urologista, cirurgião, oncologista clínico, psicólogo oncologista, já respondendo a pergunta lá do início, qual, né, o melhor psicólogo para tratar? O psicólogo oncologista. Enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas, tá? Então a gente já está entendendo aqui que o exame do toque ele é extremamente importante, aliado aos outros exames que eu já falei com vocês. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para combater o câncer de próstata, como eu venho falando desde o início da nossa aula de hoje. O Novembro Azul é exatamente importante, por quê, né? Porque o seu objetivo é alertar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, segundo o tumor mais comum entre os homens após os tumores de pele, né? De acordo com os dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é de que mais de 65 mil pessoas, conforme eu já falei, sejam diagnosticadas por ano no Brasil com a doença. Uma pergunta que alguns alunos me fizeram quando eu estava ministrando essa aula a semana passada em outros lugares, né, eles falaram assim, professora, é só urologista, a maioria homens, será que teria como eu fazer esse exame com uma mulher? Sim, né? Nós temos urologistas mulheres, médicos mulheres também, e aí você pode escolher fazer o exame do toque com homem ou com mulher, o que você se sentir mais confortável, né? Ou menos desconfortável, digamos assim. O importante é você fazer com profissionais capacitados, urologistas. Neste mês, essa campanha completa 20 anos no mundo e 15 anos no Brasil e continua alertando a população masculina sobre os cuidados em relação à saúde. Além de combater a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer, né, de próstata, o Novembro Azul também aborda a saúde integral do homem e, por barreiras culturais e sociais, vive de 6 a 7 anos menos que as mulheres, né? Isso é cientificamente comprovado, tá, pessoal? Pela Sociedade Brasileira de Urologia, o tema da campanha é Saúde também é papo de homem. Apesar de ser uma doença grave, olha só que importante esse dado que eu vou falar para vocês. Cerca de 90% dos casos são passíveis de cura, desde que o diagnóstico seja realizado precocemente, ok? O problema é que por preconceito, por tabus, né? Muitos homens evitam procurar o médico para realizar o tal do exame do toque retal. Por essa razão, 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em estágios muito avançados, certo? Então, a maioria dos homens, infelizmente, só vão ao médico fazer o exame do toque retal quando está fazendo xixi com sangue,
quando a próstata aumentou demais, quando sente muita dor ao ter relações sexuais e etc. E de repente, se for esperar um momento desse, pode ser tarde demais. Então, qual que é a dica da aula de hoje? Não espere você ter sintomas. Fez 40 anos, 45, 50 anos, procura o médico e faz o exame do toque retal, entre os outros exames também importantíssimos que eu falei para vocês. Eu estou falando muito do exame do toque retal porque eu percebo, né, na psicologia clínica que eu trabalho, que os homens não têm problema nenhum. Eles vão ao médico, faz lá o exame de sangue, faz tudo, mas esse tal de exame de toque retal, a criatura não faz, né? Por quê? Por causa do preconceito. Aí eu pergunto para vocês, o que é melhor? Vamos pensar comigo? O que é melhor? Fazer o exame do toque retal, mesmo lá com vergonha, com preconceito, ou ter um câncer de próstata? Melhor fazer o exame, concorda comigo? Como prevenção ao câncer de próstata, a recomendação, conforme eu já falei, é que homens a partir dos 50 anos procurem o urologista anualmente para a realização dos exames. Pacientes que possuem histórico familiar da doença devem procurar o médico a partir dos 45 anos. E um dado, eu estava estudando para ministrar essa aula para vocês, né? Um dado também diz que pessoas negras, elas têm uma maior probabilidade de adquirir o câncer de próstata por questões genéticas, sociais, entre outras, né? Então, a pessoa negra é importante ela procurar o médico para fazer o exame do toque, entre os outros exames, também a partir dos 45 anos, tá bom? Apesar da ciência ainda não ter descoberto um modo comprovado de prevenir o aparecimento desse tumor, apostar em um estilo de vida saudável é uma das maneiras de fortalecer o organismo contra a doença. Porque pensa comigo, se você tem hábitos saudáveis, como praticar atividades físicas, né? Beber no mínimo 2 litros de água por dia, estar num ambiente familiar bacana, estar num ambiente onde você trabalha também produtivo, um ambiente tranquilo, isso facilita, né? Sua imunidade não vai ficar tão baixa. Porque a gente sabe que quando a imunidade abaixa, as doenças atacam, né? O nosso sistema fica sem defesa, certo? O câncer de próstata geralmente não apresenta sintomas em estágio inicial e ele evolui lentamente. Dessa forma, os sintomas são percebidos quando a doença já está em estágio avançado, conforme eu já falei para vocês. E aí, pessoal, infelizmente, dificulta muito o tratamento. Nesses casos, os principais sintomas são diminuição do jato de urina, aumento na frequência urinária, né? Sangue na urina ou no sêmen, disfunção erétil, fraqueza ou dormência nas pernas ou nos pés. Esses são os principais sintomas. É muito importante ficar atento aos sinais do corpo e manter o médico informado sobre qualquer um desses sintomas, para que a causa seja diagnosticada e, se necessário, iniciar logo o tratamento. Portanto, não deixe que o medo, a vergonha, o tabu sejam empecilhos para você cuidar da sua saúde com carinho. Se você se ama, você precisa se cuidar. Se você ama outras pessoas, colabora na vida dessas pessoas que você tanto ama, né? Porque quem ama, cuida, correto? Quando começam os sintomas físicos relacionados ao câncer de próstata, normalmente iniciam também os impactos psicológicos na vida do paciente e familiares. Por quê? Nós sabemos que corpo, mente e espírito não tem separação. Então, se o corpo adoece, a mente padece, não é verdade? Se a mente adoece, o corpo também padece. Então, é muito importante a gente cuidar. Nós somos seres holísticos, não é? Então, é muito importante a gente cuidar da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. Quando o médico aponta com o diagnóstico de câncer, né? O impacto sempre é muito forte. A própria palavra carrega um estigma muito negativo, remetendo às imagens de dor, sofrimento e morte. Ninguém gosta dessa palavra câncer, é uma palavra muito, muito pesada, né? Olha só, a facticidade da descoberta de um câncer de próstata faz com que a figura masculina seja duramente derrubada pelo preconceito e falta de informação correta. Apesar de ser o tipo mais comum do câncer entre os homens, é também o mais difícil de ser discutido, limitando as possibilidades de cuidado, devido aqui, novamente, ao preconceito. Os fatores socioculturais
estereótipos de gênero, crenças e valores que definem o que é masculino são apontados como obstáculo para esse tratamento e para essa cura, infelizmente. O impacto psicológico do câncer de próstata. Vamos lá. O câncer de próstata afeta especificamente uma localização anatômica responsável pelas funções sexuais do homem e tem o potencial de desencadear uma série de conflitos ligados à sexualidade. E aí já começam os problemas familiares, né? Problema com a namorada, problema com a esposa, os problemas com os filhos, porque se o casal não estão bem, começam as brigas, os filhos sofrem, né? Quer dizer, todas as pessoas ligadas a esse paciente, eles estão aí propícios ao sofrimento junto com o paciente, porque participa de tudo aquilo ali, né? Ter que lidar com as sequelas do tratamento, que muitas vezes incluem a diminuição da libido, impotência sexual e incontinência urinária, determina um impacto muito grande no cotidiano dos homens afetados, resultando em mudanças drásticas em suas vidas e na vida de seus familiares, de seus amigos, de seus parentes. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero falar para vocês que o apoio psicológico e social ele é extremamente importante como recurso para o enfrentamento dessas mudanças. Esses vínculos relacionais ajudam o paciente e seus familiares a se adaptarem aos rigores do tratamento, pois ajudam a reduzir o estresse, incrementam a qualidade de vida e contribuem para o aumento da sobrevida do paciente. O câncer de próstata ainda é uma patologia muito discriminada, conforme eu venho falando desde o início da aula, e revestida de tabus da nossa cultura, né? Na verdade, praticamente no mundo todo, onde a preocupação crucial do homem acometido é com a possibilidade de sequelas. Questões sobre a vivência da sexualidade, a construção da masculinidade, quando auxiliadas na sua condução por um psicólogo especialista, de preferência um psicólogo que trabalha com oncologia, né, determinam um enfrentamento, uma reconfiguração das noções de sexualidade e a criação de uma nova identidade social. Então, assim, o que eu quero dizer para os homens? Que se a sua mulher te ama verdadeiramente, se a sua namorada te ama verdadeiramente e você recebe um diagnóstico desse, pode ter certeza que essas pessoas vão estar do seu lado. Como eu estive ao lado do meu esposo até o último suspiro dele, até o último momento de vida dele. É importante que o profissional psicólogo seja sensível e treinado para abordar questões de oncologia e também de sexualidade, com uma postura assertiva, aberta e não preconceituosa, sendo capaz de dar informações precisas, orientações consistentes e apoio firme, tanto para o paciente quanto para os seus familiares. Todo esse trabalho, quando realizado em conjunto com uma equipe multiprofissional, ganha uma dimensão muito maior, que favorece a todas as pessoas envolvidas. Inclusive, muitas das vezes, né, as esposas, as namoradas, os filhos, os pais, enfim, precisam também de um apoio psicológico, porque realmente é difícil, né, lidar com a possibilidade desse câncer estar no corpo todo, de ter tido metástase, a questão da morte. Nós não somos ensinados a lidar com a morte, não é? Então, quando a gente fala câncer, a gente já pensa no pior. Então, é muito importante o pessoal aí da psicologia apoiar toda a família, não só o paciente. Ninguém precisa passar por isso sozinho, né? Não deve existir um fechamento para o mundo em função nem dessa doença, pessoal, e nem de doença nenhuma, né? O enfrentamento com apoio proporciona uma outra visão em relação à doença, que se transforma em fonte positiva de superação e estabilização do quadro. E o que eu quero pedir para vocês? Eu creio que a nossa missão aqui no mundo, a minha e de vocês, é salvar vidas, né? Eu creio que eu estou falando para a maioria de vocês profissionais da saúde e também aqueles que não são da saúde têm que dar a sua contribuição para o mundo. Então, o que eu vou sugerir para você? Dá uma olhadinha para o seu lado direito, dá uma olhadinha para o seu lado esquerdo. De repente você tem um parente, um amigo, um aluno, né, um colega de trabalho, sabe? Que a pessoa era alegre, extrovertida, de repente a pessoa se fecha ali no cantinho, alguma coisa está errada.
né? Pode ser um quadro depressivo, de repente um quadro ansioso, de repente uma doença de um familiar ou da própria pessoa. Então não custa nada você, emprestar os seus 2 ouvidos para aquela pessoa. Fala, vem cá, tá acontecendo alguma coisa com você? Eu posso te ajudar? Desabafa comigo, estou aqui para te ouvir, né? Se eu não puder te ajudar com palavras, pelo menos eu te empresto aqui, os meus 2 ouvidos para te ouvir. Gente, já é uma grande valia, sabe por quê? Porque o mundo atual, né? Nós estamos muito focados em falar. Nós não estamos focados em ouvir, sabe? Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Olha só, de repente uma pessoa liga para você, presta atenção no que eu vou falar. A pessoa liga para você querendo desabafar alguma coisa, né? E você nem espera a pessoa falar e na maioria das vezes fala assim, nossa, fulano, ciclano, que bom que você me ligou, tava precisando muito falar com você e pá. Você não para de falar, criatura, calma, raciocina comigo. Se a pessoa te ligou, é por quê? É porque a pessoa precisa falar com você. Então, ouve a pessoa. Você nem deixa a pessoa falar, não é verdade? E muitas das vezes a pessoa começa a falar, você não espera, você atropela e quer falar antes da pessoa de novo. Então para pensar. Nós fomos educados a falar, nós não fomos educados a ouvir. Entendeu? Por isso que os consultórios de psicologia, de psiquiatria estão lotados. Não tem vaga. Hoje eu não tenho vaga nem no SUS, eu não tenho vaga no meu consultório particular, não tenho vaga em lugar nenhum. Por quê? Já pararam para pensar por quê? Primeiro porque as pessoas estão muito adoecidas, principalmente depois da Covid-19, né? Quem nunca tinha tido uma crise de ansiedade passou a ter, quem nunca tinha tido um momento depressivo passou a ter, e quem tinha crise de ansiedade então aumentou. Quem era um pouco depressivo aumentou. E não sou eu, Jeane, quem estou falando isso. Isso são dados cientificamente comprovados. E aí? Você está do lado da pessoa que você ama e ao invés de ouvir a pessoa, a maioria está fazendo o quê? Está ficando no celular ali. A pessoa está falando com você e você faz o quê? Aham. Você está me ouvindo? Aham. Estou te ouvindo. Você não está ouvindo nada. Né? Então, o celular é uma ferramenta muito boa. A internet é uma ferramenta muito boa. Mas o que a gente tem feito muitas das vezes com o próprio celular? A gente está deixando as pessoas que estão perto da gente distante e as pessoas que estão distantes próximas da gente. Às vezes, dentro da sua própria casa, criatura, tem alguém que está precisando tanto de você. E agora eu não estou falando só do câncer de próstata. Estou falando de uma série de coisas, né? Alguém do seu lado que está precisando de você. E você fala, nossa, queria tanto ajudar alguém, não tem ninguém me procurando. Às vezes a pessoa está gritando silenciosamente ao seu lado, mas você, né, por conta de um celular, de uma rede social, de um notebook, sei lá do que, você nem presta atenção. Para pensar nisso, tá? Ok? Então vamos prosseguir, estamos quase terminando. Caso você tenha sido diagnosticado com câncer de próstata, saiba que a terapia é de grande aliada ao tratamento, né? A psicoterapia. Não só para o paciente, mas a família. É o que eu vou falar agora. A família do paciente também precisa de todo o apoio para passar pelo tratamento da melhor maneira possível. Mesmo diante de uma situação inusitada, né? Tente não perder a fé em Deus, o pensamento positivo e o equilíbrio emocional. Tá certo? E podemos te ajudar nessa luta, né? Sempre que eu ministro uma aula, pessoal, eu deixo o meu celular, eu deixo o meu e-mail, né? Tem Instagram, Facebook, tudo. Vocês podem me procurar. De repente eu não consigo responder a sua pergunta, não consigo te ajudar na hora, mas deixa lá a sua mensagem, né? Fala que você assistiu a minha aula, que gostaria de uma ajuda em determinada, né, situação, e eu ajudo você, tá? Se eu não puder te atender pelo SUS ou particular, não tem, como eu disse, não tem vaga nem no SUS nem particular, eu encaminho você para uma rede SUS gigantesca, profissionais altamente capacitados, você não vai pagar absolutamente nada e vai ser atendido por grandes profissionais, tá? Basta entrar no meu WhatsApp lá, me mandar, que eu te mando aí no mínimo umas 10 possibilidades de você conseguir ajuda em psicoterapia dentro de uma semana, no máximo, tá bom? Conte comigo. Deus está aí do seu lado e você não está sozinho. Estou aqui para te ajudar, tá bom? Algumas dicas para ter equilíbrio emocional. Conforme eu falei,
Se você tiver um equilíbrio emocional, a sua imunidade vai estar boa. E aí as doenças não conseguem se chegar com muita facilidade. Então vamos aumentar a nossa imunidade? O que a gente pode fazer para aumentar a nossa imunidade? Para ter mais qualidade de vida, para ter mais equilíbrio emocional. Bora lá. Primeiro, mantenha a calma diante de movimento de estresse, de momentos de estresse. É movimentos e momentos mesmo, tá? Então, se você receber um diagnóstico desse, primeiro, calma, muita fé em Deus, respira fundo, tá? Se você tá vivo respirando, é porque tem jeito, ok? Então, primeiro acalma o seu coração e aí, passo a passo, a gente vai ver o que pode ser feito, tá bom? Segundo, tenha momentos de descontração, de descompressão, ok? Pratique seus hobbies. Aí eu pergunto, criatura, quando você não está trabalhando, o que você mais gosta de fazer? É dormir, é ler um livro, é viajar, é andar de bike, é nadar? Faça aquilo que você gosta, tá bom? Tenha tempo para o lazer, para a família, para os amigos. Saiba administrar o seu tempo para não ficar naquela correria doida, isso faz muito mal para você. Trabalhe não com o que você gosta, tá? Trabalhe com o que você ama. Isso também vai facilitar muito a sua vida. Pratique atividades físicas. Faça a sua parte e desenvolva um excelente ambiente de trabalho. Tenha paz em casa. Pelo amor de Deus, tenha paz na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, né, no seu futebol, em todos os lugares, no seu vôlei, em todos os lugares onde você esteja presente, né? E tenha um grande amor correspondido. E sabe qual que é o amor mais correspondido do universo? O amor de Deus com você e o seu amor próprio, o seu amor consigo mesmo. Esse é o amor mais correspondido do mundo. Valorize-se, tá bom? Ame-se, ok? As suas emoções emitem uma vibração que impacta diretamente na realidade que você cria. Repito, olha para a sua direita, olha para a sua esquerda. Como é que está a sua vida? O que você tem feito para trazer qualidade de vida para você e para as pessoas que estão à sua volta? Você tem ajudado a construir, a se construir ou a se destruir? Você tem colaborado na construção positiva das pessoas que estão à sua volta ou você tem destruído pessoas? Muito importante você pensar sobre isso, tá bom? A ciência nos mostra, com estudos muito aprofundados, que medo, culpa, vergonha, raiva são emoções que vibram muito baixo. Já a alegria, o amor, a gratidão, a plenitude, satisfação são emoções de vibração muito elevada. Que diferença, pessoal, isso faz na sua vida? Né? Por que é tão importante entendermos isso? Eu e você temos ao nosso redor um campo eletromagnético, isso é muito sério. Cada dia que passa, eu tenho mais certeza que o mundo é feito de energia. Nós somos energia, né? O que é isso? Eletro é tudo o que eu emito e magnético é tudo aquilo que eu atraio para mim. E nós somos, é como se fôssemos um imã. Tudo aquilo que você atrai para você acontece. Para pensar. Se você acorda e fala assim, nossa, meu Deus, hoje o dia vai ser horrível. Vai ser mesmo. Você está atraindo isso para você. Agora, se você acorda já agradecendo a Deus por mais um dia de vida, né? E falando, hoje o dia vai ser maravilhoso. A chance de ser maravilhoso aumenta em 3 vezes, cientificamente comprovado. Por quê? Porque você está atraindo coisas boas para sua vida. Então, a chance de acontecer coisas boas é muito maior, tá? Então, quando eu estou vibrando em emoções com vibrações muito baixas, eu atraio pessoas, eu atraio coisas, e eu atraio situações com vibrações muito baixas, ou seja, eu atraio coisas negativas para a minha vida. Ao contrário, quando eu estou vibrando em emoções elevadas, eu atraio pessoas, coisas e situações com vibrações elevadas. Pense nisso, tá bom? Faça um bom dia, faça diferença, não só na sua vida, mas na vida das pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Faça a vida valer a pena. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é o momento. Eu agradeço muito, muito mesmo de coração, a presença de cada um de vocês. Fiquem com Deus.